Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre a minha vida, como eu havia prometido para vocês. Que eu iria contar todas as histórias da minha vida para que vocês vejam que eu não estou aqui falando coisas de histórias que eu ouvi, histórias que eu vi. Não, eu estou aqui falando história que eu senti, histórias que eu vivi, né? Então, por isso que eu estou fazendo esse trabalho, que é para mostrar para vocês que a vida não é fácil para ninguém. A vida é difícil, mas a gente, quando quer, a gente vence. A gente vence tudo os obstáculos que aparecem na vida da gente. A gente vence inveja, a gente vence maldade, a gente vence tanta coisa, vocês não têm ideia. Quando a gente quer, quando a gente tem fé em Deus e quando a gente diz, eu quero viver, eu quero ser feliz, eu quero viver feliz, porque a nossa vida é assim. Deus nos criou para que sejamos felizes, vivamos felizes, tenhamos uma vida boa, saudável, alegre. Só que você fala, mas por que ele deixa a gente sofrer? Às vezes acontece que se nós não passarmos por algum tipo de sofrimento, algum tipo de aprendizado, eu não falo sofrimento, hoje eu não chamo sofrimento como sofrimento. Eu chamo sofrimento como aprendizado, porque é através do sofrimento que a gente aprende como se virar para melhorar na vida, como buscar os meios para crescermos, sermos felizes, alegres, saudáveis. Se não tiver sofrimento, ninguém busca nada. Se a vida estiver maravilhosa, se estiver tudo correndo bem, vou trabalhar em mim para quê? Não precisa, tá tudo bem, por que eu vou trabalhar? Porque é um trabalho, gente. É um trabalho muito difícil. É um trabalho árduo que requer muita perseverança. O trabalho que a gente faz para a gente mesmo é muito difícil. Por isso que eu estou aqui todos os dias gravando esses vídeos para vocês, para encorajar vocês, para ajudar vocês a buscar meios, força que está aí dentro de vocês. Por mais que você ache que você está fraco, mas a força de Deus está aí dentro de vocês. Busca essa força de Deus que está dentro de vocês, que vocês vão ver como vocês vão conseguir sair como eu saí. Como eu consegui estar aqui hoje fazendo esse trabalho maravilhoso que eu adoro fazer. Porque como é bom você olhar para trás e ver o que você passou e se ver hoje numa situação maravilhosa, com saúde, vivendo bem, calma, com tudo de bom, só gratidão. Hoje, gente, eu vou passar para vocês, como eu falei, né? Vou contar todo dia uma pequena historinha para vocês. Eu acho assim que pode ser assim pequena, mas de grande valor. Lembra que eu falei no vídeo passado que a gente traz memórias de quando a gente era criança, que a gente aprendeu, os pais ensinou, filho, não faça isso, filho não pode fazer aquilo. Tudo bem, os pais têm razão, eles querem o bem da gente. Só que tem coisas, é bom, só que tem coisas que às vezes você leva esse ensinamento que os pais ensinou para a sua vida adulta, só que lá na vida adulta, eles não vão ser bons para você. O que aconteceu comigo? Minha mãe dizia, né? Não fale, não responda a ninguém, porque eu não quero que responda a ninguém. Eu não quero, fique quieto, engula tudo, fique quieto. Isso eu guardei para mim. Só que chegou num ponto que eu já estava adulta e eu precisava falar coisas que eu não podia falar. Gente, eu fui levada, eu já havia me casado, né? Mas eu fui levada por pessoas falsas,
que antes me tratavam muito bem. Sabe quando você quer pegar um peixe, você vai no rio pescar, não sei quem já foi pescar, sabe como é, né? Você coloca a isca, uma isca boa, tudo, joga o anzol na água com aquela paciência e tal, para pegar o peixe. Depois, o que que você faz com o peixe? Você assa ele, você cozinha ele, você come ele, né? Então, assim que foi comigo. Antes eu era tratada, nossa, com muitos presentes, era cestas de frutas, presentes, coisas que eu sabia que a pessoa, naquela época não, mas hoje eu sabia que a pessoa não tinha condições de fazer aquilo, mas a pessoa fazia, para me pegar. Pegou. E eu fui, gente, eu vivi anos, não foi dias, meses, não, anos, na mão dessas pessoas, que me fazia de gato e sapato. Eu fui levada, gente, porque eu fui criada na roça, né? Eu vim para a cidade com 13 anos. Como eu fui criada na roça, era uma pessoa simples, muito humilde, então as pessoas aproveitavam daquilo. Gente, eu me casei com 17 anos. Eu fui levada para... Eu tinha fogão de lenha ainda naquela época, né? A gente morava na cidade, quando eu me casei, a gente morava na cidade, mas ainda tinha fogão de lenha. Mas na minha casa tinha muita gente que tinha 3 pessoas que moravam ali na minha casa, né? A mais, sem ser eu, meu marido, né? E, então, quer dizer, gastava mais lenha, né? Porque, lógico, tem que cozinhar mais, gasta mais lenha, né? E meu marido comprava caminhão de lenha, colocava num terreno vazio que tinha do lado, né? Mas assim mesmo, quando a lenha que ele comprava estava acabando, me faziam, gente, e andar assim cerca de 3 km, 4 km por aí mais ou menos, eu não sei. Eu sei que eu tinha que descer, aquele tempo era assim bem mais aberto a cidade, né? A gente tinha que descer, atravessar a linha que passava o trem, né? E subia numa fazenda que tinha do lado, na frente assim, né? E lá, então, tinha o pasto com gado, a gente tinha muita lenha, porque eles derrubavam as árvores, né, para fazer lenha, para fazer pasto, aliás. Então, tinha lenha. E essas pessoas me levavam para lá. Vamos buscar lenha, vamos buscar lenha. E era aquele monte de gente. Só que chegava lá, eu levava machado, porque eu tinha prática com isso, porque eu morei na roça, eu tinha prática com isso, né? Eu levava machado, levava uma rodia, pano, né, para fazer coisa para pôr na cabeça e amarrar a lenha, né? Era pau, gente. Eu pegava aqueles pau, abria com machado, né, para ficar mais leve e tudo. Aí depois eu arrumava aquele fecho de lenha, fazia uma rodia, assim, que a gente pega os panos, faz um tipo de... vai enrolando assim, faz um tipo de rodia, coloca na cabeça e coloca o fecho de lenha na cabeça e vem. Isso andava 3, 4 quilômetros com esses fechos de lenha, gente. Eu tinha o quê? 17 anos e eu fazia esse serviço. Sem necessidade, gente. Sem necessidade. Porque eu era uma menina inocente, uma menina acostumada a obedecer. Fui criada acostumada a obedecer. Eu fazia isso, trazia isso sem necessidade. Porque as pessoas mais velhas faziam, não, vamos lá buscar, porque tem bastante, não pode deixar perder, assim economiza mais a que está aqui. E eu ia, gente, com aquela inocência, eu ia, obedecia e ia. Agora, quando eu paro assim, começo a pensar o que fizeram com a minha vida, o que aproveitaram, o que fizeram da minha vida de maldade, de falsidade, que me tratava de um jeito e por trás faziam outras, gente, mas doía. Mas doía quando eu lembrava. E até hoje, hein? Tem hora que eu lembro, ainda dói um pouco ainda, né? Por mais que eu tenha trabalhado sobre isso, mas tem hora que a gente lembra assim e fala, nossa, meu Deus, como Deus é bom, que me deu tanta força, tanta energia, tanto equilíbrio para me passar por aquilo tudo que eu passei, né? E fazia isso, eu vivi isso, gente. Quer dizer, é uma escravidão, né? Hoje eu olho para trás e vejo que eu vivi uma escravidão. Porque eu não tinha voz ativa, eu não tinha nada, porque eu só fazia o que me mandavam, eu só obedecia. Como isso foram anos e anos, então, gente, não foi fácil.
Não foi fácil. Na época, até eu não sentia muito. Mas depois que eu fui despertando, que eu fui vendo que eu estava vivendo uma vida de escrava, uma vida de agregada na família, aí começou meu sofrimento. Gente, hoje eu queria trazer esse trechinho para vocês, contando para vocês o que eu fiz, uma das coisas, né? Mais uma das coisas que eu fiz na minha vida, por inocência, por obedecer às pessoas, por ser criada com regime de obediência. É bom sim, mas nós temos que ver até onde vai essa obediência, gente. Até onde vai? Nós temos que obedecer sim, mas até onde vai? Até onde vai? Eu nem costumo dizer obedecer. Nós temos que respeitar. Obedecer não, respeitar, né? Porque ninguém... obedecer é uma criancinha que às vezes é como fala, teimoso. Aí a gente tem que dar uma brecadinha para ver se eles, né, querem comer. Mas a gente não, a gente adulto não. A gente tem que respeitar, né? Não obedecer, é respeitar, né? Tá bom, gente? Hoje fica mais essa historinha para vocês, mas tem mais, viu? Tem muita historinha para vocês, muita historinha para vocês. Mas eu queria pedir para vocês o seguinte: se vocês estão gostando dessas historinhas, gostando desse trabalho que eu estou fazendo, né? Que é um trabalho que eu faço para que vocês aprendam que a vida não foi fácil, e não foi fácil nem é fácil para ninguém. Mas se você tiver força e vontade, você consegue sair da situação difícil. Tá bom, gente? Vocês comentem, compartilhem, né? Não esqueça de deixar o seu like, que isso vai fazer muito bem para as outras pessoas que às vezes acham que estão sofrendo e às vezes tem coisas piores na vida, né? Bom, muito obrigada.